Olá novamente, e o primeiro recadinho é de Rosângela Fonseca. Oi Vince, boa noite. Eu amo Elvis, para mim não vai haver outro. Adoro o seu canal, já estou viciada em assistir os vídeos, já fico esperando o próximo. Nos diga, esse livro que eles escreveram só fala mal de Elvis? Ou algum momento eles falam bem? Gostaria de saber. Obrigada, Elvis Forever. Então ela faz esse comentário no vídeo 430, Dois Chapas de Elvis. E ela se refere a este livro aqui, que os guarda-costas de Elvis, quando Elvis demitiu-os, ficaram muito magoados. Por exemplo, o Red West era um amigo desde a época do colégio, e eles ficaram magoados e escreveram este livro, que na época que esse livro saiu 1 mês e 4 dias antes da morte de Elvis. Elvis teve conhecimento de todo o conteúdo do livro. As histórias aqui contadas, na época, chocaram as pessoas, porque até então a vida de Elvis era muito fechada. A vida particular de Elvis era muito fechada. Então aqui eles contam, por exemplo, vocês já viram no audiobook aqui, que Elvis visitava necrotérios. E, óbvio, como eles estavam magoados, as histórias todas aqui têm assim um tom de chacota. Mas eu consigo entender, Elvis, quando visitava um necrotério, é porque a vida dele foi alçada a tantas ilusões que às vezes ele não queria perder o contato com a realidade da vida, né? Estamos vivendo e estamos seguindo rumo à morte, né? Óbvio que não devemos pensar nisso durante a vida, devemos vivê-la, mas ela está sempre espreitando. Então eu acredito que por isso Elvis, e foi o que ele disse mesmo para Priscila, né? Mantém os pés no chão. Outras histórias sobre armas, sobre Elvis dar tiros a esmo. Também o vício em remédios. São coisas que hoje não são novidades. Então este livro chocou muito na época por causa disso. Agora, eu confesso que um livro que me chocou muito mais foi este livro aqui, do Dr. Nick, mas não porque ele conta a história do Elvis e faz um sensacionalismo. Pelo contrário, ele, como médico particular de Elvis, ele conta a luta que ele abraçou, né, para tentar livrar Elvis das drogas. Ao mesmo tempo que ele receitava, né, remédios para o Elvis, mas Elvis também tinha outras conexões, tinha outros médicos, e ele tentava, segundo ele conta no livro, implementar um tratamento para o Elvis, mas quando você lê o livro, você vê que é bastante complicado. Houve algumas internações com o intuito de tentar fazer Elvis largar os remédios que ele tomava de forma abusiva. Mas você vai ficando angustiado porque você, ao decorrer das páginas do livro, você vai vendo que Elvis vai perder a batalha. Um livro que me deixou muito angustiado também foi este aqui, de Keith Richards, o guitarrista do Rolling Stones. Mas ele venceu. Mas ele conta a história dele de forma magistral. É um livro que me deixou angustiado, mas ao mesmo tempo era um livro que a cada momento livre que eu tinha, eu devorei esse livro. Inclusive eu recomendo porque é uma leitura fascinante. Ele conta a história da vida dele, mas eu tenho a impressão que é como se ele estivesse sentado numa cadeira aqui, e um cara muito bom de contar a história. A leitura flui muito bem.
mas você também fica angustiado com tantas internações por causa de drogas. Mas aqui, além de drogas lícitas, também há drogas ilícitas. Mas Keith Richards conseguiu vencer e ele é vivo até hoje. Agora, tanto no livro dos guarda-costas como no livro do Dr. Nick, todas as histórias estão ditas nesta biografia, nesses 2 volumes, do aclamado biógrafo Peter Guralnick. Então, às vezes, a história ela pode parecer um pouco pior, dependendo do sarcasmo que ela é contada, como foi no caso do livro dos guarda-costas, também como é o caso de alguns textos, não todos, mas alguns textos do livro de Albert Goldman. Por isso que esse livro, o do Albert Goldman, ele é odiado pelas pessoas, mas quando eu tive acesso ao livro e li o livro inteiro, existem capítulos maravilhosos onde não há sarcasmo, onde Goldman conta a história da Sun Records, conta a história das rádios que Elvis ouvia e os primeiros anos de Elvis em detalhes. E óbvio, ele conta tudo, ele não passa um pano, e ele tem uma escrita às vezes um tanto quanto ácida, então as pessoas têm assim um impulso de dizer, não, isto não é verdade. Mas você encontra as mesmas histórias, tanto no livro de... Inclusive essas biografias que eu mostrei, de Peter Guralnick, né? Esta primeira parte conta o início de Elvis, né? Até o exército, e essa daqui ela vai levar-nos da volta de Elvis, quando ele dá baixa no exército, até o seu último dia de vida. Ok, então respondendo então a sua pergunta, eles não falam mal, eles contam as histórias, mas como eu disse, às vezes você pode contar uma história e debochar daquela situação, e você pode ter a sensibilidade de entender o porquê daquela situação. Mais um recadinho, Leda Marie, o mais lindo intérprete. Amo amar o Elvis. Amo as músicas dele, tanto rock como românticas. Ele cantava e encantava. Comentário feito no vídeo 431. Afinal, Elvis Presley era ou não era um compositor? Fernanda Nutri, no mesmo vídeo 431. Boa noite, Vince. Viajo nas histórias contadas por você. É muito massa saber das mínimas coisas do rei Elvis Presley. E também no vídeo 431 temos André Cardoso. Prezado Vince, você está sendo meu amigo de quarentena. Nos idos de 1980, minha família veio para a capital e neste mesmo ano eu assisti várias sessões de cinema. E muitas no mesmo dia de Elvis Não Morreu. E em 1982, de Elvis, o ídolo imortal. Tive vários dos discos que você apresentou e reconheço todas as revistas sobre Elvis lançadas nos anos 80. Ok? Muito obrigado a todos os amigos. Esta semana, se der, eu ainda faço mais um vídeo. Por hora, Elvis Forever.